acredito que o governador Eduardo Leite também tenha se juntado a gente por meio do gabinete dele. É isso mesmo? Vocês estão ouvindo a gente, no Rio Grande do Sul? Talvez não. Vou ver aqui. Tem uma Suzy. Vou verificar para ser com o Rio Grande do Sul. Talvez o governador ainda não esteja aqui. Bom, vamos começando e a gente aguarda a presença dele. Bom, primeiro eu queria cumprimentar a todos os presentes. Obrigado pelo tempo de vocês e pelo interesse na nossa conversa. E cumprimentar o governador Flávio Dino. Faz algum tempo nós não conversamos, né, governador? Mas já estivemos juntos aí em algumas oportunidades. Estava até lembrando que as duas delas foram na Brasil Conference, lá na Universidade de Harvard, em um tempo em que a gente podia juntar 1000 pessoas para uma conferência presencial, sem ter que se preocupar com nada, sem pensar em máscaras, sem pensar em segurança sanitária. Então, saudosos tempos aí, ansiosos para, quem sabe, um dia voltar a ter esse tipo de dinâmica, mas, por enquanto, vamos resolvendo aqui pelo Zoom, como dá. Queria dizer também e explicar um pouquinho do trabalho da Impulso, usando as experiências que a gente teve, na verdade, nesse último ano, com o próprio governo do Maranhão e do Rio Grande do Sul, respectivamente. Então, a Impulso, para começo de conversa, para quem não conhece a gente, é uma organização sem fins lucrativos que atua na área de saúde pública, usando dados e tecnologia para ajudar os governos municipais e estaduais a fortalecerem e melhorarem o SUS cada vez mais. Como vocês podem imaginar, nos últimos 13 meses agora, isso significou essencialmente ajudar estados e municípios na gestão da pandemia e a navegar esse que foi talvez o período mais difícil que a administração pública brasileira já enfrentou. E aí, para falar um pouco mais sobre o contato que a gente teve com os dois estados aqui presentes, vou explicar um pouquinho de como a gente funciona e começar falando do caso do Maranhão. Então, o contato que a gente tem mais próximo é com a própria Secretaria de Saúde, no caso do governo do Maranhão, na figura do próprio secretário Carlos Lula e da sua equipe, e uma das interações que a gente tem desde que começou a pandemia com o Maranhão é justamente usá-los e testar os produtos que a Impulso pensa em lançar e quer colocar à disposição do Brasil, junto com a estrutura do gabinete da Secretaria de Saúde do Maranhão. Então, a gente tem, por exemplo, a plataforma Corona Cidades, onde tudo que a Impulso fez no último ano relacionado à pandemia está disponível para todos os gestores públicos do Brasil, na verdade para qualquer cidadão brasileiro, né, o site aberto a qualquer interessado, e a gente tem um diálogo muito intenso com a Secretaria de Saúde do Maranhão para antes de colocar as coisas no ar nessa plataforma, para verificar se elas estão de fato aderentes, né, e respondendo às demandas aí que os governos e municípios estão enfrentando desde que a pandemia começou. E no caso do Rio Grande do Sul, a gente, na verdade, está presente por meio do Comitê de Dados do Rio Grande do Sul desde que a pandemia começou, então lá em março de 2020, e apoiamos tecnicamente sempre com análise de dados, né, e o trabalho analítico que a Impulso faz, desde a concepção do chamado distanciamento controlado, né, que é o sistema de bandeiras de gestão da pandemia do Rio Grande do Sul, até a renda mínima emergencial, por exemplo, que o Estado estruturou, e mais recentemente na parte da distribuição de vacinas. Então, nessa pergunta, né, de uma vez recebidas as vacinas pelo governo estadual, quantas vacinas e quando tem que ser mandadas para cada município? Uma pergunta que a gente nem sempre vê no debate público, mas que ela é bastante difícil de ser respondida, na verdade, do ponto de vista técnico. Eu acredito que a gente já acabamos de ter conosco a presença do governador Eduardo Leite. Deixa eu só confirmar se vocês conseguem nos ouvir aí no Rio Grande do Sul, governador ou equipe. Sim, escuto sim, me desculpem o atraso, estou aqui à disposição. Um abraço para o Dino aí, meu colega, e todos que estão aqui conosco. Perfeito. Muito obrigado pela presença, governador. Estava aqui justamente contando sobre o trabalho da Impulso junto ao governo do Rio Grande do Sul, e, inclusive, principalmente por meio da figura do Marco Brancher, que o senhor já teve a oportunidade de interagir em algumas conversas aí, que é o nosso coordenador de dados, e que, aliás, infelizmente, está nos deixando aí para os estudos na Universidade de Harvard nas próximas semanas. Então, fez um belíssimo trabalho nesse último ano e espero que tenha sido também muito proveitoso para o próprio estado do Rio Grande do Sul. Mas sem mais delongas, então vou dar sequência aqui para a gente começar o nosso evento. Última coisa que falta dizer é sobre o movimento Abril pela Vida. Esse movimento foi iniciado pela Impulso em parceria com outras organizações e especialistas de saúde pública e de economia, e basicamente esse movimento advogou, né, e defendeu a implementação de um lockdown, de uma medida de distanciamento bastante rígida, de 3 semanas durante o mês de abril, combinada com medidas de auxílio emergencial para viabilizar essa medida.
E o que a gente percebeu ao longo dessas últimas semanas de engajamento constante, tanto com governos municipais e estaduais, quanto com organizações como o CONAS, a Frente Nacional de Prefeitos e o Consórcio de Governadores do Nordeste, foi que tinha muito valor trazer casos concretos, de discutir na prática como que os municípios e estados brasileiros estavam fazendo a gestão da pandemia, inclusive essa decisão, né, de lockdown ou não, medidas mais ou menos restritivas, mas também para além disso. Por isso que na semana passada a gente realizou um evento com 2 prefeitos de Araraquara, aqui em São Paulo, o Edinho Silva, e o prefeito Calil, de Belo Horizonte, e discutimos temas muito parecidos com o que a gente vai tratar hoje, mas do ponto de vista dos prefeitos, né, e não dos governadores. E hoje a gente está aqui justamente para ter a perspectiva dos governos estaduais, que a gente sabe que são desafios em alguns sentidos bastante distintos e com outras facetas. Então, sem mais delongas, vou passar para a Luísa, que não só coordena o Abril pela Vida, como acaba também de se juntar oficialmente à nossa equipe na Impulso, e vai conduzir a nossa conversa de hoje e fazer as perguntas. É isso, brigadíssimo pela presença para todo mundo, especialmente para os governadores Flávio Dino e Eduardo Leite. Com você, Lu. Obrigada, João, obrigada pela introdução. Governadores, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, por terem o tempo de conversar com a gente consegue imaginar o quão atribulada tem sido a agenda de vocês nesses últimos tempos, com o enfrentamento da pandemia. Então, muito obrigada por estarem aqui. Uma brevíssima introdução sobre como vai ser a nossa dinâmica. O objetivo hoje é realmente que seja uma troca de experiências, então eu vou fazer algumas perguntas para vocês com base em perguntas que nós recebemos dos participantes, que enviaram essas perguntas no formulário, e também de algumas perguntas que foram elaboradas pela equipe da Impulso, da qual agora eu faço parte. E o objetivo é realmente que a gente possa compreender como têm sido os fatores envolvidos nessa tomada de decisão dos governos estaduais no que se refere à adoção de medidas mais ou menos restritivas para o enfrentamento da pandemia. A gente também vai fazer algumas perguntas sobre auxílio emergencial, tendo em vista que os 2 estados têm auxílios emergenciais estaduais, e aí o objetivo é a gente realmente ter essa troca. Vamos ter 1 hora de conversa, mais 50 minutos no caso, e eu vou fazer essas perguntas para vocês. Brevemente apresentando os nossos 2 convidados, os governadores que dispensam introduções, mas muito brevemente falando um pouco de ambos. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, é formado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pelotas, foi vereador em 2018 e presidiu a Câmara Municipal, e também foi eleito prefeito de Pelotas em 2012. Em 2018, ele foi eleito governador do Rio Grande do Sul, e ele também fez um mestrado em Gestão e Políticas Públicas na FGV, que eu também faço, e temos aqui vários colegas da turma. A professora Regina Pacheco sempre fala muito de você, governador. Um prazer tê-lo aqui conosco. E o governador Flávio Dino, do Maranhão, formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, já foi deputado federal, se candidatou à Prefeitura de São Luís em 2008, a governador em 2010 e é governador do estado desde 2014. Muito obrigada também pela presença conosco, governador Flávio Dino. A minha primeira pergunta vai para o governador Eduardo Leite e se refere justamente à estrutura de monitoramento e gestão da pandemia no estado. Governador, vocês no Rio Grande do Sul têm uma estrutura bastante sofisticada de monitoramento e gestão da crise por meio desse comitê de dados, que conta também com GTs específicos, né? Então, a gente tem os GTs de logística, de atividade econômica, de saúde, políticas públicas e educação. Você pode contar para a gente um pouco como foram esses critérios que levaram à constituição do comitê de dados como ele é hoje e os aprendizados que vocês têm tido depois de 1 ano de enfrentamento da pandemia? Bom, obrigado, Luísa. Só para corrigir, em tempos que tem, como é que chama, os currículos fakes, aqueles aí, de até ministros, só para corrigir, antes que me acuse aqui de não ter feito a correção, sou formado em Direito na Universidade Federal de Pelotas, aqui. Tá? Perdão, governador. E o mestrado eu cursei e tive que trancar para virar governador, porque eu estava na metade do mestrado da FGV e aí não tinha como conciliar com a campanha eleitoral, tive que suspender, então eu tranquei. Fiz metade do curso todo lá, Regina, e como eu estudei também na Universidade de Colômbia como Visitor Scholar, enfim, a vida e aqueles ensinamentos me deram muito conhecimento sobre gestão, exatamente baseado em dados, que é o que a gente vai falar aqui. Quero cumprimentar o governador Flávio Dino, um colega com quem tem boa relação, independentemente das questões políticas, partidárias. A gente tem uma admiração aí pelo trabalho que o Dino faz, com muita capacidade e dedicação no Maranhão.
E, bom, nós começamos aqui com a pandemia no Rio Grande do Sul, lá, o primeiro caso foi no dia 10 de março do ano passado, e imediatamente eu já vinha conversando com a minha equipe antes, né, estabelecendo planos de contingência para a ampliação de leitos, de estrutura, muito amparados no que a gente tinha vivenciado aqui no N1, né, que tinha sido lá em 2009, um episódio que no Rio Grande do Sul se apresentou com alguma gravidade, foi bastante preocupante e tensa aquela situação de 2009. Eu era vereador naquele tempo, eu me lembro das questões que envolviam a administração pública na condição de vereador, e o Estado tem uma memória daquele tempo, então a gente começou a colocar em execução um plano de contingência muito por aquela experiência, né? Não sabíamos e não entendíamos ainda qual a extensão que a pandemia da Covid-19 adquiriria. E uma das primeiras aflições minha era justamente ter os dados e as informações, porque você não tinha testes ainda, né, exames sendo feitos com a melhor condição de apurar para saber quantas pessoas efetivamente contaminadas se tinha, e mesmo, né, as pessoas contaminadas até terem sintomas, fazerem o teste, ter o resultado, né, levava tempo. Então, essa demora para conseguir ter a apuração do que efetivamente estava acontecendo, especialmente nos angustiava. Então, uma das primeiras coisas que fiz foi constituir no gabinete de crise um comitê de dados com os estatísticos, com a estrutura da saúde, para podermos formatar um sistema, um formulário em que os hospitais fizessem o lançamento das informações, porque o dado mais preciso que nós apurávamos ali, poderíamos conseguir, seria o das internações, né, das pessoas suspeitas, os casos suspeitos de coronavírus ou outra síndrome respiratória aguda grave, para que pudéssemos ali, o que eu dizia, que era colocar o dedo no pulso, né, o dedo no pulso para entender o que está acontecendo, onde está acontecendo, qual é o volume, a velocidade dessa variação de internações. E aí fomos fazendo esse monitoramento com esse comitê de dados, até que, para conseguir sair daquela situação que nós tínhamos de tudo absolutamente parado, porque em março, em função do que se observava na Itália, na Europa, em outros países, né, da Europa que estavam com o lockdown estabelecido, o Brasil também, de certa forma, mimetizando aquele movimento, estabelece não sei se dá para dizer um lockdown, mas um fechamento bastante severo, bastante restritivo, e os dados de mobilidade urbana apontam isso lá no mês de março e abril, e até houve um primeiro movimento de engajamento, né? A população se engajou, vamos salvar o país, vamos lá, todo mundo fica em casa, isso aí e tal. Você vê nos dados de mobilidade que mergulha a ida das pessoas ao trabalho, em outros ambientes, parques, enfim, e só que em seguida, as pessoas achavam que era 2 semanas. Vou ficar em casa 2 semanas, o vírus vai passar, vai embora e vida volta ao normal. E não é assim que a coisa acontece. E aí nós tínhamos que discutir, então, como é que a gente faz? A gente não vai conseguir viver nesse fechamento por muito tempo. Como é que a gente abre com responsabilidade? E aí começamos a montar o que a gente chama o modelo do distanciamento controlado, que partiu do zero. Não tínhamos nenhum parâmetro antes, mas em algumas conversas a gente começou a elaborar este modelo que regionalizou o Estado, buscou 11 indicadores, né, hospitalizações, número de casos confirmados, ativos sobre os já inativos, para entender se o vírus está crescendo a participação dele ou se está diminuindo, né, a ocupação dos leitos de UTI, leitos clínicos, proporcionalmente à população, quantas hospitalizações em cada região, enfim, tudo isso para nos ajudar a entender qual era a realidade e estabelecendo, então, a partir desses dados, o nível de risco de cada região. E aí vem as bandeiras, amarela, laranja, vermelha e preta. O que fizemos foi estabelecer protocolos para cada uma das atividades a partir da análise de risco da atividade econômica, né, de cada uma das atividades econômicas. Está me ouvindo bem aqui, Luísa? Só me sinaliza. Sim. Porque deu um de internet ruim. Então, só para concluir, a gente analisou o risco de cada atividade econômica, segundo alguns estudos, pelo nível de interação que gera, né? Então, restaurante, comércio,
atividades de ginásios esportivos, enfim, e estabelecemos os protocolos que cada um dessas atividades deveria obedecer de acordo com a bandeira, né? Isso foi muito importante, ajudou durante todo esse ano a gente a ter mais segurança em estabelecer os protocolos de distanciamento, a sermos mais restritivos quando os dados mostravam a necessidade e a possibilidade de sermos menos restritivos quando as informações nos apontavam isso. Agora, é claro, né, ao longo do processo todo, a gente vai tendo aprendizado, porque o modelo usa análises também matemáticas, estatísticas, e as ondas que nós tivemos no ano passado foram muito menos agressivas do que as desse ano, ano agora de fevereiro para março. Então, a gente teve que fazer alguns ajustes, e a gente está no processo de ajustes agora mesmo no nosso modelo. A gente espera fazer uma substituição desse modelo no dia 10 de maio agora, por um novo modelo mais adaptado às circunstâncias atuais. Sim. Obrigada, governador. Eu já quero te perguntar um pouco desses ajustes que vocês estão fazendo, que inclusive essa semana tivemos notícias importantes, né, desse ajuste, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o governador Flávio Dino. Governador, no Maranhão, né, o Maranhão foi o primeiro estado no Brasil em que a gente teve efetivamente uma experiência do que pode ser chamado um lockdown. E isso se deu em função de uma determinação judicial ainda no ano passado, né? As medidas adotadas foram bastante restritivas por 17 dias, com a proibição de circulação de pessoas, suspensão de atividades não essenciais, até mesmo aplicação de multas e blitz que foram instaladas na cidade. Você poderia contar para a gente um pouco como foi o recebimento dessa medida pelo Poder Executivo, já que veio via determinação judicial, e como que a população também lidou com essa medida? Comenta um pouquinho para a gente. Cumprimentar você, Luísa, o João e todos que nos acompanham. Saudar também meu amigo e colega Eduardo Leite, com quem tenho fraterna relação. E a essas alturas nós temos mais horas de Zoom juntos do que com qualquer outro governador. Já fiz acho que uns 20 debates com o Eduardo Leite ao longo da pandemia. Esse deve ser no mínimo o 20º, mas é sempre um prazer poder conversar com ele, dialogar, enfim. A nossa relação é tão boa que meu vice-governador é do partido dele, é do PSDB. Retornou agora, depois de um período fora, era do PSDB, saiu e voltou, inclusive com o apoio do Eduardo, então ele tem uma relação muito boa. O lockdown, Luísa, foi fruto de uma convergência. O segredo de tudo, acho eu, é sempre o diálogo, a mediação e o envolvimento direto, usando a linguagem assim, mais técnica, da gestão estratégica com o nível operacional, é aproximar ao máximo. O segredo da pandemia é isso, vai bem quem aproxima. A gestão estratégica do nível operacional, colar isso para poder ter decisão rápida a partir desses dois pilares. Um diálogo o tempo inteiro, ouvindo. Eu comparo sempre como uma máquina, como se fosse uma máquina que tem os insumos e tem um processo decisório dentro dessa máquina. Então, os insumos vêm do diálogo, da participação. A máquina é a gestão estratégica, processa, competência científica, etc., e emite a decisão política e banca, sustenta. É assim que as coisas se dão na minha ótica. O lockdown foi assim, fruto de um diálogo, portanto, havia uma convergência. Se o Judiciário, se o Ministério Público tivesse pedido, o Judiciário tivesse dado, eu teria feito do mesmo jeito, porque naquele momento você estava numa trajetória ascendente, começo de maio, e por isso mesmo, até o Eduardo acabou de sublinhar, a recepção foi bastante favorável, eu diria. Engajamento alto da sociedade. Pequena resistência. Nós instituímos barreiras aqui na ilha de São Luís, todos sabem, São Luís, a capital, fica numa ilha, e junto com a capital tem mais 3 municípios. Então, a ilha são 4 municípios, 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos. Então, nós instituímos barreiras, eram umas 32 barreiras, não lembro assim o número ao certo. Havia regras de trânsito, enfim, fiscalização, mas, de um modo geral, não tivemos muitos problemas. Nesses 17 dias em que vigorou a medida, nós, acho que chegamos quase a 20 dias, houve assim muita participação. Agora, naquele espírito de que seria um esforço decisivo.
Foi decisivo, não há dúvida, pelo declínio dos indicadores, mas não no sentido, obviamente, de erradicar. Então, eu diria que o lockdown foi muito bem sucedido. Você pega as curvas antes e depois, você vê a gente ia numa trajetória explosiva de colapso hospitalar. E o lockdown evitou o colapso hospitalar e permitiu um declínio, e a vida seguiu depois disso. Então, nenhuma resistência no Poder Executivo, e também a população participou bastante, como de modo geral tem participado, fruto desse processo de diálogo que nós temos mantido aqui. Então, foi importante também essa medida, né, governador, para evitar que a doença talvez se espalhasse pelo Estado, né, pelo que eu estou entendendo sem dúvida, da sua fala. Sim, porque a posição da capital ajuda nesse particular, porque como é uma ilha, a gente fez bloqueio de entrada, saída, nós temos duas, além do aeroporto, claro, você tem duas saídas, que é uma ponte que liga ao continente, e você tem um serviço de balsa que liga outro pedaço do continente à Baixada Maranhense. Então, a gente bloqueou aquilo durante o lockdown, também funcionou para conter essa expansão. E, governador, ainda com você, com o senhor, desculpe. Você, esse ano... não tem problema nenhum. Posso chamar de você? Obrigada. Pode, claro, nós somos quase da mesma idade. Aqui pode chamar de tu. Pode chamar de tu, então tá bom. É verdade, é algo que nos une, Eduardo, que é o uso da segunda pessoa do singular. Fica à vontade, Luiz, não tem nenhum problema, não. Eu não aparento, mas eu só vou fazer 53 amanhã, por sinal. Muito jovem. Parabéns, governador. Parabéns. Só 53. Muito jovem. Pode me chamar. Muito. Eu tenho inveja do Eduardo, viu? Que tem 30 e pouco, 34, sei lá, 35 por aí. 36. Quase idade. Rigorosamente, Luísa, tu veja um absurdo. O Eduardo podia ser meu filho, já pensou? Demais. Não, mas, governador Dino, queria continuar com você, porque esse ano foi recebido um novo pedido de lockdown no estado do Maranhão. Dessa vez foi feito por defensores públicos. Mas o governo do estado, no entanto, afirmou que não seria o momento de fazer um lockdown de novo no estado do Maranhão. Você poderia comentar para a gente por que foi essa tomada de decisão e se vocês têm enfrentado pressão no sentido oposto, no sentido de fazer lockdowns no Maranhão? Agora não mais. Nós vivemos um período de ascensão recente, e como a gente está vivendo já uma fase de declínio dos indicadores, sobretudo no que se refere a óbitos, essa pressão hoje é inexistente. O que nós sustentávamos é que você poderia adotar outras medidas não farmacológicas intermediárias, como de fato adotamos, e que a gente conseguiria evitar o colapso hospitalar, que é o que aumenta a taxa de letalidade. Taxa de letalidade está diretamente ligada a colapso hospitalar, não tem leito, não tem insumo, não tem UTI, não tem isso, não tem aquilo, não tem equipe, e a gente conseguiu, graças a Deus, evitar esse colapso, e hoje eu diria que a pressão é zero, ou seja, há muita confiança de que é possível controlar sempre em termos comparativos, né? Nós temos aqui uma letalidade proporcionalmente baixa, menor do que os demais estados, mas sempre você tem problemas, claro. Mas eu diria que não havia condições sociais, na verdade. Não havia... A necessidade sanitária era menor em março, ainda que os indicadores fossem mais altos, mas a necessidade objetiva sanitária era menor em março de 2021 do que em maio de 20. Que muita gente não entende isto. Mas tinha mais casos. Sim, tinha mais casos, mas tinha 10 vezes mais estrutura hospitalar, tinha vacinação, enfim, tinha outros fatores no meio do caminho. E hoje não há essa pressão. Entendido. Obrigada, governador Dino. Governador Eduardo, agora de volta para você para falar novamente do distanciamento controlado. Como você trouxe para a gente, o distanciamento controlado é um modelo bastante interessante de gestão da pandemia, com diversas bandeiras que são pautadas por indicadores, mas inicialmente o programa ele começou sem a cogestão, com os municípios e com as regiões, e no ano passado foi adotada essa possibilidade
de cogestão com os municípios. E só para quem está aqui e não sabe como é a cogestão é quando tem uma bandeira implementada numa região do estado e os municípios podem adotar protocolos da bandeira imediatamente anterior. Certo, governador? Se eu não estou falando... Podem ir até... Na verdade é o seguinte, porque o Supremo Tribunal Federal ele definiu justamente que os estados e municípios têm competência para estabelecer as medidas restritivas, né? Aliás, quando a gente fala também sobre lockdown, que a gente está falando aqui, tem diferentes compreensões sobre o que é o lockdown, né? De certa forma, as medidas mais restritivas que nós fizemos aqui também em março, por exemplo, as 3 primeiras semanas de março, nós fomos bastante restritivos aqui no Rio Grande do Sul, elas vão muito próximos também do que seria um lockdown. Mas, então, o lockdown, o que é, afinal? Às vezes as pessoas falam sobre lockdown sem nem entender exatamente o que é o lockdown. Porque não tem como parar absolutamente tudo. As pessoas precisam comprar comida, precisam comprar itens de higiene, de medicamentos, a energia elétrica tem que funcionar e tem que ter alguém lá na estação de energia, tem que ter alguém lá também, tem que ter transporte para que essas pessoas consigam chegar e trabalhar nesses locais que são essenciais. Então, o lockdown não é para tudo, né? É para o máximo que puder, mas não é simplesmente para absolutamente tudo, que é impossível. Então, a cogestão foi, a gente estabeleceu bandeiras com restrições de acordo com o que os indicadores estabeleciam, mostravam, e esses protocolos, e para cada bandeira, protocolos. Então, ó, se está na bandeira vermelha, o comércio não funciona ou funciona só num horário restrito. Se for para a bandeira preta, fecha tudo. E o que a gente colocou na cogestão é, sabendo que o STF estabelece a competência concorrente aí para as medidas restritivas, todo mundo sabe, os prefeitos podem ser mais restritivos do que o governador, mas não podem ser menos restritivos. É isso que está, de certa forma, estabelecido. A cogestão foi um instrumento que a gente encontrou para poder reduzir resistências e melhorar o engajamento das prefeituras, que são fundamentais nesse processo. Se eu não tiver a parceria dos prefeitos, eu não consigo ter fiscalização, aumenta a contestação, né? E essa contestação acaba sendo um problema, especialmente porque vivemos num país em que o presidente da República é o primeiro a contestar, né? E vocês veem, a região sul tem, vamos dizer assim, uma militância que adere ao presidente. Então, eu tenho que lidar com esses níveis de tensionamento que são estabelecidos. E se eu perder a parceria dos prefeitos, eu perco a capacidade de conseguir fazer as restrições efetivamente se implementarem. Então, o que acabou acontecendo? Nós fizemos o seguinte: ok, a bandeira está preta, os protocolos são estes. Mas se a região reunida, não deixar exclusivamente para o prefeito, se a região reunida, os prefeitos lá, 20 prefeitos de uma região, concordam em ter protocolos menos restritivos que o do governo, eles podem ter até o limite da bandeira anterior. O que significa, né, dizer que eles podem ter podem ter protocolos menos restritivos, mas tem um limite de até onde eles podem ir. Não necessariamente é a bandeira anterior. Pode ser, por exemplo, o comércio a gente vai permitir, mas vamos permitir num horário um pouquinho maior ou menor, vamos fazer ajustes para adaptar uma realidade local. É uma margem, vamos dizer, uma banda, né, de maleabilidade aqui, de possibilidade de flexibilização e ajuste de protocolos, desde que haja entendimento regional, porque senão você vai ter um prefeito que diz: eu não quero saber, não vou botar protocolo nenhum aqui, e o outro faz os protocolos certinhos, um fica com o desgaste, o outro não fica, e a região pula e acaba dando problema, né? Então tem que ter um acordo regional. Essa é a cogestão. A gente poderia dizer, então, que a cogestão foi importante justamente para garantir a aplicabilidade das medidas do distanciamento controlado, mas a cogestão não, digamos assim, impactou a eficácia dos protocolos, justamente por esses critérios que você trouxe. Porque assim, Luísa, eu entendo, né? A gente fica sempre naquela coisa da ciência, né? Vai ter decisão política ou decisão científica? A política é uma ciência também. Você inclusive disse que eu era formado em ciências políticas aqui, né? Ciências sociais, a ciência política. E a ciência política, eu não estou dizendo aqui de governador e o prefeito não querem ter o desgaste com a opinião pública. Não, tem a ver com como é que a gente engaja a população para respeitar protocolos, para respeitar regras, como é que a gente engaja os prefeitos para fiscalizar e fazer cumprir, porque eu me lembro de uma amiga minha na adolescência
que dizia sobre o namorado dela. A gente não pode deixar tão aberto, tão solto que escape, mas também se fechar demais, escapa pelo meio dos dedos. Tem que equilibrar esse negócio. Eu entendo que na questão das restrições é um pouco isso também. Não adianta a gente colocar simplesmente, vamos fechar tudo. Do ponto de vista sanitário, estritamente, agora fecha absolutamente tudo, mas desliga até a energia elétrica, desliga tudo, então fica todo mundo em casa, ninguém sai. Como eu falei, não é possível. Então, o caixa do supermercado vai ter que trabalhar, o auxiliar de serviços gerais lá que faz a limpeza do supermercado, da farmácia, enfim, vai ter que trabalhar o recolhimento de lixo, a limpeza urbana, você vai ter que ter esse serviço. Então, vai ter gente circulando. Então, como é que você organiza para que haja adesão? E aí, as pessoas têm um limite do que elas suportam também. E aí entra um outro problema, né? Vocês falaram sobre isso. Tem que ter auxílio emergencial. Como é que você mantém a adesão da população se não tem auxílio financeiro para que as pessoas permaneçam em casa? E aí entram as discussões dos problemas que a gente enfrentou também com o governo federal. A gente teve que manter medidas restritivas, agora, por exemplo, em março, muito restritivas, sem ter uma política de auxílio emergencial para a população. Foi muito duro, muito difícil para conseguir ter adesão, e a gente tem que ir calibrando para evitar uma insubordinação, uma insurgência, né? É melhor a gente ter o máximo de adesão com regras que eventualmente não sejam tão restritivas do que tentar a regra mais restritiva e não ter adesão nenhuma porque a contestação aumenta. Isso também tem uma ciência, de certa forma, por trás disso. Sim. E, governador, eu queria continuar com você ainda só para te perguntar justamente do que aconteceu essa semana, né? Porque a gente viu que nas últimas 9 semanas o Estado ficou em bandeira preta, que, como você mencionou, é a mais restritiva, mas anteontem você acabou optando por promover ajustes no distanciamento controlado e colocou o Estado todo em bandeira vermelha, após, inclusive, uma intervenção da Justiça, porque você havia tentado, né, flexibilizar ou fazer a cogestão para a educação durante a bandeira preta. E agora o Estado vai estar todo em bandeira vermelha, o que significa, inclusive, que as aulas poderão ser retomadas. Você poderia comentar para a gente, né, como foi esse processo e por que o governo optou por tomar essa decisão agora? Lá, de forma objetiva, lá no final de fevereiro, o Rio Grande do Sul foi, depois do Amazonas, o estado onde começou mais a se apresentar esse novo ciclo de crescimento que a gente observou agora, essa última onda, chamem como quiser. Foi muito agressiva, né? Começou na metade de fevereiro a crescer as internações 5 vezes mais rápido do que a gente observou nas ondas anteriores. E aí a gente estabeleceu, o Estado foi para a bandeira preta, fecha tudo, fomos as 3 primeiras semanas de março muito restritivos e depois uma lógica de flexibilização, mantendo o Estado na bandeira preta, como uma forma de alertar a população. Ao longo do ano passado, eu entendo que, do ponto de vista instintivo até do ser humano, quando você tem uma crise, se tiver um barulho dentro de casa de noite, quem tem filho, se o barco estiver afundando, pense nas crianças, né? Vamos proteger as crianças. Cadê as crianças? É instintivo, você quer proteger aqueles que têm menor capacidade de se defenderem, né, a si mesmos. Na pandemia foi mais ou menos isso. Primeira coisa que os estados e os municípios fizeram quando começou a pandemia, parem as aulas. Por quê? Porque a gente não sabe o que esse negócio acontece com as crianças. Parem as aulas, vamos proteger as crianças. Depois, ao longo do tempo, você foi vendo que as crianças são muito menos grupo de risco, né? Muito menos afetadas e começam a ser afetadas pela falta de aula. Porque, especialmente a educação infantil ela na minha visão, quase que um serviço de saúde. Tanto quanto um fisioterapeuta estimula o músculo de alguém para que consiga desenvolver a sua mobilidade, que consiga recuperar de uma contusão, enfim, uma contratura muscular, qualquer coisa, o educador infantil ali, o professor na educação infantil, estimula o cérebro, estimula, né, dá estímulos para que essa criança se desenvolva com a sua plena capacidade. E se estão voltando às outras atividades, onde é que fica o filho do motorista de ônibus? Onde é que fica o filho da pessoa que trabalha no supermercado? Onde é que ficam essas crianças?
Se essas pessoas estão trabalhando e as escolas não estão funcionando, elas estão ficando as crianças em algum lugar. Se elas não estão sendo formadas, elas podem estar sendo deformadas. Então, entendo que é muito importante que eu voltasse. Fizemos reuniões técnicas para voltar, estabelecemos que na bandeira preta poderia voltar a educação infantil e os 2 primeiros anos do ensino fundamental. Só que houve uma interferência do Poder Judiciário. Eles disseram, não, enquanto estiver bandeira preta, não pode. Só que a bandeira preta é definida pelo Estado, segundo critérios técnicos. Quer dizer, estão dizendo que o Estado, o Executivo, é competente para definir o risco, mas não é competente para definir os protocolos. Na minha visão, uma interferência indevida. E aí nós buscamos recorrer, o Tribunal de Justiça confirmou a decisão, não conseguimos alterar a decisão do Judiciário, então nos reunimos e fizemos uma reunião técnica do nosso gabinete de crise para alterar as regras da bandeira e fazer com que o Estado fosse para a bandeira vermelha, que era a forma... E aí suspendemos a cogestão, né, que a gente falou aqui. Ou seja, os municípios não poderiam ser menos restritivos que a bandeira vermelha. E isso permite, então, que as aulas voltem cumprindo a decisão judicial. Foi a forma encontrada para que a gente evitasse um prejuízo maior, pelo menos a nossa visão e o que a gente entende para as crianças fundamental, de deixá-las sem as aulas por um período já de quase 2 meses que as aulas deveriam ter voltado e não voltaram. Entendi. Mas olhando para os dados, né? Ou seja, essa decisão foi tomada com base nos dados Nós estamos observando desde 10 de março para cá a redução de casos e redução de ocupação de leitos, tanto clínicos quanto... Claro, ainda num patamar alto. É por isso que nós mantínhamos a bandeira preta. A bandeira preta estava mantida muito mais no sentido de dar um alerta para a população. Ó, está melhorando, mas ainda não está bom. Mais ou menos isso. Porque tem um efeito psicológico também, as cores, né? E ela tem esse efeito. Só que isso o judiciário acabou querendo... Aí começa o problema da retaliação do modelo no judiciário, as interferências. Vamos usar a bandeira e vamos usar a fórmula, mas vamos desprezar os protocolos. E aí começa a gerar um problema de governança e crise, e aí contestação por parte da sociedade. Estamos fazendo esse ajuste e estamos agora estruturando um modelo para suceder a partir do próximo dia 10 de maio. Ok. Obrigada, governador. Governador Dino, eu queria te perguntar a respeito dos índices de mortalidade no estado do Maranhão, porque muito embora seja um estado que tenha índices de extrema pobreza relativamente altos, o que pode agravar a Covid, né? O Maranhão tem tido uma das taxas mais baixas de mortalidade por 100 mil habitantes no país. Diversos elementos foram apontados, né, como potenciais causadores desse bom resultado, desde a baixa mobilidade entre municípios, a própria estrutura do sistema de saúde no estado, já que as UPAs são gerenciadas pelo governo estadual, a resposta acelerada à crise. Todos lembramos daquele episódio no início do ano passado, quando o governo estadual comprou equipamentos diretamente da China, e outros apontam a subnotificação. A gente tem vários gestores aqui, então acho que seria muito importante você compartilhar com a gente quais são, na sua avaliação, os elementos que foram fundamentais para que o Maranhão tivesse essas taxas tão baixas em relação à Covid no estado. Bom, Luiz, em primeiro lugar, refutar 2 disparates que daqui da colar são ditos. O primeiro é que há subnotificação. Subnotificação de casos, é claro que há, no mundo inteiro, não é só no Maranhão, não. Agora, subnotificação de óbito é rigorosamente impossível. Isso apareceria de algum jeito. Não está subnotificado de Covid, assim apareceria como síndrome respiratória aguda grave. Então, isso não faz nenhum sentido. Outro dia eu li uma reportagem que uma pessoa do Maranhão falava isso, não, porque não há mobilidade entre os municípios. É coisa de quem realmente não conhece o Maranhão. São 217, e era uma pessoa do Maranhão falando. São 217 municípios aqui com intensa mobilidade, enfim, até pelas carências de serviços públicos. O que mais tem aqui é mobilidade, porque as pessoas viajam para estudar, viajam para receber benefício previdenciário, receber Bolsa Família. Então, a mobilidade é cotidiana. Então, na verdade, eu destacaria 3 fatores. O primeiro, isso que você tocou, Luísa, de estrutura, evitar colapso, eu até mencionei há pouco.
Então, a gente ampliou muita estrutura, muita obra. Quando começou a pandemia, eu fiz 13 inaugurações em 12 semanas. É um recorde. Aí, como é que faz? Faz fazendo, pessoal. Faz botando dinheiro, virando noite, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, sem parar, 24 horas em cima. Quem? O governador, pessoalmente. É o líder, aquela história do pênalti, quando é tão importante que bate ao presidente do time. Quem comanda a obra é eu e o secretário de governo. Ponto. Claro que todos os outros ajudam. Aquilo que eu falei da aproximação da direção estratégica, mesmo dos atos operacionais. Resposta, velocidade na resposta, essa ampliação de estrutura, compra de insumos, etc. Graças a Deus, até hoje não tivemos nenhuma carência. Assim, faltou anestésico, nunca faltou. Faltou respirador, faltou leito, nunca. Graças a Deus, não. Então, eu destacaria esse fator, né? Assim, o trabalho, claro, dos profissionais, emulação. O Estado atuando na atenção básica, é uma história a ser contada, porque isso é decisivo para a redução de letalidade. A gente descobriu isso no primeiro mês da pandemia, então eu abri um monte de ambulatório do Estado para auxiliar a atenção básica nos municípios, e também impacta positivamente na queda de letalidade. E há um terceiro fator, eu falei que eram 3, né? O primeiro, velocidade na resposta, expansão, enfim. 2, a estrutura hospitalar está colapso. O terceiro, o Eduardo tocou lateralmente, mas ele tem razão. Ele disse assim, o meu estado houve mais o negacionismo do Bolsonaro. Isso faz muita diferença. Basta vocês olharem. Peguem os 7 estados com menor taxa de letalidade no Brasil. O que une os 7? O Bolsonaro perdeu nos 7, em 2018. Qual é a menor taxa de letalidade? Alguém vai dizer, é coincidência. Pode ser, né? É um bom estudo para vocês. Qual é o estado com menor taxa de letalidade? Maranhão. Qual é o que tem a segunda menor taxa de letalidade? A Bahia. Estou lendo aqui na tela. O terceiro, Alagoas. O quarto, o quinto, Pará. O sexto, Rio Grande do Norte. Sétimo, Piauí. Aí vem Minas, que é o 8º. Desses 7 estados, o Bolsonaro perdeu nos 7. Então, alguém vai dizer, olha, é sorte e azar. Não. Na verdade, adesão. O que é uma política pública? Ela é coerção e é consenso. Então, a coerção, vai lá, você vai, fecha, decreta, etc., bota a polícia, faz lockdown, não sei o quê, mas não resolve tudo. Você tem que ter persuasão, você tem que ter aceitação social de um regime restritivo que é antinatural, eu diria, porque nós somos programados biologicamente para o exercício, pelo menos, da liberdade de ir e vir. Sim. A importância da comunicação, né, governador, também, né? Justamente para isso, a importância da comunicação eficaz, claro, também, né? Claro, mas a comunicação feita por quem? Pelo líder político do Estado. Uhum. E as pessoas fecharem os ouvidos à loucura. Vocês me perdoem. Assim, mas eu não posso adjetivar esse nível de patifaria, de canalice de outra forma. A canalice que fizeram com 400 mil mortos no Brasil. Coisa de canalha. Não é negacionismo, é um nome chique de patife, de doido, de desvairado, de irresponsável. Hoje eu fiz um debate com a UFRJ, lá com o pessoal do direito. Eu acho que isso vai acabar no TPI, eu botei até no Twitter ainda agora, vai acabar no Tribunal Penal Internacional, crime contra a humanidade. Então, eu acho que uma das coisas que explica, Luísa, isto, a população está mais suscetível a se cuidar. E isso está associado, nos dias de hoje, muito fortemente a fatores políticos. Sim, muito verdade. Fortemente. Algum pesquisador vai ignorar isso. É claro que eu não ouso aqui, Luísa, afirmar que tem uma ligação do resultado eleitoral de 2018 com a taxa de letalidade de 2021. É cedo para afirmar isso. Eu sou professor de Direito Constitucional na universidade, fiz mestrado, enfim, certo apego ao rigor metodológico. Eu não chego a afirmar isso.
Sim. Mas é algo interessante, é uma boa hipótese de trabalho. Será que é apenas uma coincidência? Em alguns anos será tema, com certeza, de muitas dissertações, né, governador? Sim. Obrigada pela sua resposta. Eu queria fazer uma pergunta para ambos os governadores, que foi recebida, a gente já está se aproximando aqui dos últimos 10 minutos, então vou dar uma acelerada nas perguntas. A gente recebeu uma pergunta muito interessante de um pesquisador do professor da Unicamp, que perguntou justamente se mudou a forma como os governadores hoje olham para a adoção das medidas de isolamento, em função da gente já ter uma luz no fim do túnel. Porque anteriormente, quando a gente não tinha ainda vacinação, a gente olhava para as medidas de distanciamento muito com o intuito de postergar o contágio, mas hoje a gente já sabe que tem uma luz no fim do túnel. Mudou a forma como os governos estão olhando para essas medidas de distanciamento em função disso? Eu acho, Luísa, que tem esse fator aí da luz no fim do túnel, ou seja, aos trancos e barrancos a gente tem vacinação, muito precariamente, mas tem. As curvas hoje têm uma tendência meio que nacional, no sentido de uma estabilidade ainda que alta, mas com viés de baixa, diriam os burocratas do Banco Central. Então, a conjunção de vacinação, de viés de baixa nas curvas dão essa perspectiva. E o distanciamento social, deixa de ser uma resposta única, mas é uma resposta necessária, não há dúvida. E agora, ela não se absolutiza, ela não se dogmatiza na medida em que há outros. Eu sempre digo aqui, olha, é focado na ciência, mas não são apenas as ciências da vida ou ciências biológicas. Ciências sociais também é ciência. Ciência política é ciência, sociologia é ciência. Então, você tem que colocar também os fatores de psicologia social no processo decisório. Então, eu tenho um cansaço social. Então, eu diria assim, o distanciamento hoje integra um cardápio. Ele não é o prato principal, mas ele integra o cardápio que deve continuar a ser usado e creio que continuará a ser usado pelos próximos meses. Obrigada, governador. Da mesma forma, o distanciamento se impõe, né? É claro que, como a gente falou, é o lockdown. O que é o que a gente tem que... O próprio Ministério da Saúde, quando manda no documento em que envia as vacinas, né? Ele tem lá uma notinha técnica que diz: é importante manter o uso da máscara, o distanciamento, isso e tudo mais. Claro, ele não conceitua o que é o distanciamento. Pode dizer lá, se forem confrontar o Bolsonaro naquele negócio, vão dizer vai dizer que não, o distanciamento não tem a ver com fechar as atividades, distanciamento é deixar as pessoas distantes nos ambientes, mas não necessariamente fechar a atividade, fechar. Enfim, você tem uma gradação, né? Pode ser desde, de fato, mantém as atividades, mas com distância, com restrições, com controle, né? A questão das aulas, a gente defende que as crianças voltem às aulas, às escolas, mas não quer dizer voltar na forma como a gente tinha antes. É claro que com turmas reduzidas, com horários de intervalos de recreio também espaçados para evitar aglomerações. Você tem uma série de cuidados, brinquedos individuais, e uma série de cuidados que tem que ser utilizados para poder evitar, reduzir o risco, reduzir os riscos. Então, o distanciamento se impõe agora, claro. O que é este distanciamento? Bom, é o que você tem que ajustar a cada situação, porque há um limite do que as pessoas suportam. A saúde não é só não ter Covid. Saúde é a saúde emocional, é a saúde até de outras condições físicas que acabam sendo afetadas, por exemplo, né? Em função da falta de atividade física. Então, a questão psíquica, do desenvolvimento da capacidade de raciocínio das crianças, como eu falei, tudo isso é fundamental. Os estudos demonstram que já as próprias férias para a educação infantil, para a educação não só infantil, como no ensino fundamental, tem estudos que apresentam o quanto que as crianças perdem de vocabulário pelas férias. Ou seja, ficou 2 meses fora da escola, volta, já tem defasagem de vocabulário em função de não estar sendo ali treinada, capacitada, enfim. Imagina ficar 1 ano sem escola, né? Exato. Então, a gente não pode pensar que a saúde é só o não ter Covid, é ter toda a preocupação em reduzir o risco de ter Covid, mas é também a preocupação
desenvolvimento dessas crianças e os adultos que nós estamos formando, o resultado que vai ter futuramente para eles individualmente e para a coletividade, né? E eu só quero agregar um dado aqui, porque eu digo, a gente vai analisar os dados, informações, o bacana do nosso comitê de dados é que a gente olha, você tem vários, quando a gente fala em informação, em estatística e dados, de diversos ângulos, né? Uhum. O Rio Grande do Sul tem até possivelmente uma taxa de letalidade por coronavírus maior do que aqui o Maranhão. Não estou querendo estabelecer competição aqui ou concorrência para esse caso, que é uma questão triste aqui. Mas eu sei que o Rio Grande do Sul pelo menos em 2020, foi, né, o estado que teve o menor excesso de óbitos. Que aí entra as questões de possível subnotificação ou não, que é no ano de 2019, entre 1º de março e dezembro, e 31 de dezembro, o Rio Grande do Sul teve 71.900 mortes. No ano passado, no mesmo período, ele teve 75.000 mortes, o que significa que foram 5% a mais de óbitos no Rio Grande do Sul. E a gente sabe que esse foi o menor percentual entre os estados. Eu não sei qual é o do Maranhão, mas eu sei que o do Rio Grande do Sul foi o menor excesso de óbitos entre os estados. Então, essa questão dos dados, ela é muito importante para que a gente possa ter a compreensão, né? Por exemplo, eu não olho só se a internação nos hospitais é por coronavírus, eu tenho que olhar por síndromes respiratórias também, porque eventualmente está síndrome respiratória aguda grave, SRAG, né? Mas não estão lançando como Covid, e eu não posso ser surpreendido depois por uma explosão de casos. Sim. Porque o lançamento no hospital foi errado, enfim, tem que ter todo esse cuidado com as informações, né? Com certeza. Obrigada, governador. Gente, o tempo passa muito rápido quando a conversa é boa, e a gente só tem 5 minutos aqui até o fim da nossa conversa, em respeito ao tempo dos governadores. Eu sei que o governador Eduardo Leite já tem um compromisso agora às 6, então temos que ser muito pontuais. Tínhamos muitas outras perguntas para fazer, mas eu acho que, tendo em vista, né, que muitas das pessoas que estão aqui com a gente hoje são gestores públicos que estão na linha de frente desse desafio mesmo de lidar com a pandemia diariamente nos seus estados e nos seus municípios, queria fazer uma última pergunta para vocês dois, sobre como vocês veem, né, a partir de agora, como sendo os principais desafios a serem enfrentados daqui para frente, né? Ou seja, tendo em vista onde nós estamos hoje, quais vocês visualizam que serão os próximos desafios, né? Com mais de um ano de pandemia, a vacinação já acontecendo, esse auxílio emergencial federal que não é o suficiente, mas tendo os auxílios emergenciais estaduais que vocês aprovaram, e tendo em vista esse cenário que vocês visualizam, que recomendações vocês dariam para esses gestores que estão aqui nos ouvindo hoje, que estão na linha de frente? Pode começar, governador Eduardo. Bom, governador Dino. Não, tudo bem, Eduardo, você que manda, Luiz. Eu sou obediente, eu sou bem quietinho. Eu fiquei preocupada com o horário do governador Eduardo. Eu entendi, Luísa, você tem razão, Não, mas o Dino certamente também tem os compromissos dele, mas só o objetivo... Vai lá, Eduardo, fica à vontade. Vacina e manter as pessoas em alerta, né? Porque a vacinação, eu acho que a perspectiva da vacina acabou... Acho que houve mais ou menos aquela história de quando o avião cai, nunca é uma causa sozinha, né? É sempre um somatório de causas, de situações. O que o Brasil assistiu agora, nessa última onda tão agressiva, foi um somatório de fatores. Na minha visão, quer dizer, eu não sou especialista, não estou fazendo aqui também um estudo científico, mas no que busquei dos dados, das informações. Você tinha uma sensação, você tinha as férias, né, as pessoas viajando no Brasil, de um local para outro. A gente recebeu aqui pacientes do Amazonas, do Norte, né, também aí da região Norte, naquela situação crítica em janeiro, e algumas pessoas quiseram colocar a culpa de que a variante apareceu no Rio Grande do Sul nessa questão desses pacientes. Não é verdade, porque se tem alguma situação que foi com muito cuidado, foram aqueles cerca de 50 pacientes que foram trazidos para cá. Quer dizer, milhares de pessoas vêm visitar o Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha,
Milhares de gaúchos vão para fora do Rio Grande do Sul, foram para a Bahia, foram para o Maranhão, foram para outros lugares no período das férias, e a culpa é dos 50 pacientes que foram trazidos com todos os protocolos e cuidados, não faz nenhum sentido, né? Então, é sempre essa busca por quem é o culpado. Imagina que a gente vai para uma guerra e fica discutindo, mas quem é que causou a guerra? Não, primeiro vamos ganhar a guerra, depois a gente discute quem é que causou, né? Esse é o ponto. Então, vacinação fundamental e parar, não vai parar os conflitos esses, mas tentar arrefecer os ânimos para que se foque, coloque energia em manter o distanciamento até que a gente tenha a superação pela vacina do contágio. E aí entra as questões de medidas de auxílio emergencial, como a gente está fazendo, até fizemos um benchmarking com o do Maranhão, de auxílio a estabelecimentos comerciais, especialmente restaurantes, bares, lanchonetes, com apoio para os microempreendedores, apoio financeiro para os empregados que perderam, né, emprego nesse setor de serviços aqui no Rio Grande do Sul, mas dentro do limite da possibilidade do Estado, né, do Estado para poder esses auxílios. É isso. Obrigado pelo espaço aqui, Luiz. Obrigado ao Dino aí pela tolerância aqui de eu falar antes dele. Obrigada, governador. Governador Dino. Eu concordo com o Eduardo sobre esse ponto atinente a esses aspectos sociais, né, as consequências socioeconômicas da Covid, que entra essa temática de auxílios, enfim, que eu não tive tempo de expor, mas é uma ação forte que a gente tem hoje, de vale gás para comprar gás de cozinha, auxílios para setores econômicos, auxílio combustível para motorista de aplicativo, para taxista, enfim, auxílio para turismo, para cultura, vários segmentos. Não tem espaço fiscal para atender a todos, nem é competência constitucional do nível subnacional, é uma competência nacional pelos instrumentos existentes de emissão de moeda, de títulos, de crédito, etc. Tudo isso é uma política federal. Eu sempre digo, querem auxílio emergencial, me entregue o Tesouro, o Banco Central e o BNDES para o consórcio de governadores, estariam em melhores mãos, na minha ótica. A gente dava conta, os 27, a gente fazia e tocava. Mas, por enquanto, esse não é o nosso sistema constitucional, nós não somos uma confederação. Então, no regime federativo, se cabe a esfera nacional. Né? Hein? Pelo que eu entendi, você falou ainda, não somos ainda? Ainda. Depois a gente discute onde pode ser uma capital, inclusive, itinerante, viu Eduardo? Agora, começando em Gramado, Canela, até chegar nos Lençóis Maranhenses, eu acho que fica bom, acho que fica legal. Nada contra Brasília. Mas esse regime confederativo não existe, por isso nós temos procurado cumprir essas lacunas. Então, eu aludo a isso, Luísa, como desafio, os aspectos socioeconômicos, desemprego, investimento. Eu acho que assim, que o pessoal que usava a bandeirinha dos Estados Unidos nos perfis de rede social, que tirou depois da derrota do Trump, deveria ver o discurso do Biden no Congresso dos Estados Unidos anteontem. Eu acho que seria um bom caminho, assim, de reflexão. O segundo aspecto, as consequências educacionais, também o Eduardo aludiu, eu acho que isso é muito grave, perda de aprendizagem, evasão escolar imensa no ensino médio, consequências sanitárias, eu acho que tem que ficar de olho nisso, sequelas pós-Covid, nós criamos aqui uma rede específica para isso, Rede Cuidar, um centro de referência só para sequela pós-Covid, abrangendo desde os doentes, as pessoas que ficaram com sequelas, e também as famílias de vítimas, com apoio psicológico, etc. Eu acho que quando você fala das consequências sanitárias, sequelas pós-Covid e cirurgias eletivas represadas. Então, acho que são esses três âmbitos assim, que eu imagino: socioeconômicas, educacionais, sanitárias. Eu acho que esses são os desafios. Claro que nas consequências ou nos desafios sanitários está, evidentemente, o próprio coronavírus, para o qual a vacinação é uma batalha essencial, nós sabemos bem. Eu agradeço a gentileza do convite, das senhoras e dos senhores, um prazer poder conversar com todos. Muito obrigado a quem colocou mensagem aqui no chat, por conta do meu aniversário amanhã, muito obrigado. Parabéns, governador. A todos, e obrigado, Eduardo, pelo diálogo sempre interessante, e estou à disposição para outros momentos. Boa noite a vocês.
Muito obrigada, boa noite, obrigada, governadores. E, bom, eu vou fazer um breve resumo aqui do que foi falado, mas fiquem à vontade para sair, porque nós sabemos que vocês têm outras agendas, e obrigada demais pela oportunidade de estarem aqui conosco fazendo essa conversa tão importante. Obrigada, governadores. Boa noite, até outra hora. Boa noite, pessoal. Eu vi que tem gente do Maranhão aí, viu? Eu vi que tem pessoas do Maranhão. Muito obrigado. Prazer, tchau. Obrigada, governadores. Bom, brevemente fazendo um resumo aqui, concluindo o nosso evento, obrigada a todos que estão aqui com a gente, passamos alguns minutos, mas quando a conversa é boa, a gente acaba se estendendo, tínhamos muitas outras perguntas que a gente não conseguiu fazer, mas foi interessante ver pontos em comum na fala deles, então vimos a importância do uso dos dados para a tomada de decisão em ambos os estados, embora sejam mecanismos de governança diferentes, os dados foram um ponto em comum. Também foi mencionada a importância do auxílio emergencial para que as pessoas possam ter condições de ficarem em casa, e muito interessante a fala deles sobre as medidas de distanciamento como parte de um cardápio de medidas que devem ser levadas em consideração, sempre olhando também para os aspectos sociais dessas medidas, né? Ou seja, não é tão simples assim você adotar as medidas, você tem que olhar também para os aspectos sociais. Como os desafios, falaram das questões socioeconômicas e também do impacto dessas medidas na educação, que precisam ser levadas em consideração, e, claro, sequelas e consequências sanitárias. E também foi muito importante ouvir a menção dele sobre o negacionismo, né? Ou seja, o quanto que é importante a gente fazer essa comunicação clara com as pessoas para dirimir dúvidas e também evitar que o negacionismo se torne, enfim, um fator relevante também e acabe levando a gente ter a um maior número de casos e óbitos em função dessas informações errôneas sobre o enfrentamento da pandemia. Eu não sei se o João já está aqui, o João ia falar um pouquinho no final sobre a continuidade do Abril pela Vida, antes da gente encerrar. João, você já voltou, porque eu sei que você teve problemas de internet. Eu acho que não. Gente, então, antes da gente se despedir, a gente só queria compartilhar muito brevemente com vocês sobre os próximos passos do Abril pela Vida, já que hoje, né, hoje não, mas enfim, nessa semana chegamos ao fim do mês de abril, que foi esse mês tão importante dessa mobilização, da qual a gente tem aqui vários apoiadores, signatários da carta e também pessoas que se uniram a nós. A gente chegou a mais de 110 mil pessoas apoiando o Abril pela Vida. Conversamos com vários atores importantes do Brasil, como a Frente Nacional de Prefeitos, o Consórcio Nordeste e vários atores de nível estadual e de nível municipal, para que justamente a gente tentasse adotar medidas mais restritivas. Não tivemos um lockdown nacional no país, sobretudo por uma falta de coordenação do governo federal, e é importante trazer isso aqui. E acabamos de chegar à marca de 400 mil óbitos. Abril, de fato, se tornou o pior mês da nossa história no enfrentamento da pandemia. E muito embora a Covid não tenha acabado, a gente entende que com o avanço da vacinação, e a adoção de medidas restritivas, ela vai se tornar cada vez mais algo que precisa ser olhado no contexto local, porque o avanço da doença ou a melhora nos indicadores também vai estar muito relacionada com aquilo que vai estar sendo feito a nível local, e com isso vai ser mais difícil a gente conseguir ter condições políticas para pedir e conseguir um lockdown nacional. Então, a nossa luta vai continuar, mas ela vai continuar ao lado dos gestores municipais e ao lado dos gestores estaduais que estão aqui e que seguem com esse grande protagonismo na luta contra a Covid-19, para tomar as medidas necessárias nas suas localidades, e a gente vai continuar fornecendo dados e evidências para que os nossos apoiadores, os apoiadores do Abril pela Vida, possam compartilhar também com seus gestores todas essas informações que a gente vai continuar produzindo. Então, vamos continuar produzindo estudos, relatórios, materiais de comunicação, e a gente vai compartilhar com aqueles apoiadores que tiverem interesse em receber isso, para continuar chegando a esses gestores e apoiando eles. Então, a gente espera que todos os apoiadores do Abril pela Vida se tornem ao nosso lado, ativistas, né, atores importantes da saúde pública, compartilhando essas informações com os governos, para que a gente tenha cada vez mais medidas baseadas em evidências e dados, como foi reforçado aqui pelos governadores. Isso é muito importante para que a gente, de fato, salve vidas, olhe para os indicadores e adote as medidas no momento em que elas devem ser adotadas, não tomando como base
achismos ou aspectos apenas, né, políticos, mas sim olhando para as evidências e sabendo aquilo que deve ser feito. Então, contamos com vocês e queríamos agradecer mais uma vez a presença de todos por estarem não só aqui hoje com a gente, mas do nosso lado nessa luta, nesse mês tão importante que foi abril. Então, muito obrigada a todos, obrigada por estarem aqui com a gente e nos vemos em breve. Devemos fazer mais eventos como parte dessa estratégia de continuidade de apoio a governos estaduais e locais e vamos compartilhar com vocês com certeza. Muito obrigada a todos. Um abraço.